Como o João disse, o Observatório do Legislativo Brasileiro teve um início muito delimitado, né? Mas ao longo de 1 ano e meio de trabalho a gente conseguiu até ampliar significativamente o conjunto de atividades e de produtos que a gente desenvolveu, né? Aqui está listado. Primeiro, para codificar os rankings, e daqui a pouco eu vou explicar com um pouco mais de cuidado como é que ele funciona, a gente criou um sistema que facilita muito o nosso trabalho de codificação. Só isso demorou 1 ou 2 meses, foi o trabalho inicial que a gente teve mais árduo, digamos assim. A gente criou um website com atualizações contínuas, não só com análises que a gente tenta atualizar com alguma frequência, pelo menos mensal, mas também com a repercussão das nossas análises na mídia, né? É o setor LB na mídia. Daqui a pouco a gente vai mostrar o site, né? Rankings, a gente conseguiu fazer 3 rankings temáticos, um sobre ciência e tecnologia, outro sobre mudanças climáticas e um terceiro sobre direitos da infância e da adolescência. A gente produziu artigos, ou digamos assim, análises de teor um pouco mais acadêmico, tanto para o Nexo como para o projeto IESP nas eleições, que acabou até publicando um livro, né, vai publicar um livro, exatamente. Alguns boletins de análise, que novamente eu vou falar com um pouco de mais calma daqui a pouco. A gente produz com uma frequência semanal, João? Semanal. Congresso em Notas, que é uma forma de vocês acompanharem o que está acontecendo no Congresso Nacional de forma bem mais interessante, assim, ou pelo menos mais cuidadosa, mais completa do que você vai achar na grande mídia de forma geral. O Monitor Legislativo é uma das ferramentas mais recentes que a gente está criando, que vai ser discutido na segunda mesa. E começamos também a produzir vídeos explicativos sobre a vida política nacional e algumas instituições, especialmente o Congresso. Vocês vão ver que esses produtos eles vão desde uma ideia de divulgação sobre o conhecimento político para a sociedade em geral, como uma tentativa de produzir inteligência aplicada para a advocacy. Assim. Até eu diria que, na verdade, está num momento bem interessante de começar a separar com maior definição esses dois tipos de ação. Por enquanto, eles ainda se misturam muito. E acho que nesse sentido que eu queria começar a falar sobre os rankings. Porque, como disse o João, a maioria dos rankings políticos que a gente encontra, né, por aí, eles têm um objetivo muito midiático, né? Querem mostrar quais são os parlamentares que estão aparecendo mais. Hoje mesmo o Congresso em Foco soltou a premiação, né? O rapaz do PSL ganhou, não, a mulher, né? Quem é parlamentar? Esqueci o nome dela. A Isabel. Ganhou. Enfim, tem sempre uma ideia de divulgação, uma ideia de punição ou de premiação do comportamento parlamentar. E, em geral, tem algum tipo de conselho de experts, de especialistas, que avaliam se aquilo é bom ou não. A nossa ideia é um pouco diferente. Muito embora, pelo fato de ser um ranking, você gere esse tipo de repercussão, a nossa ideia é poder, de fato, avaliar o comportamento parlamentar. E com base no que ele fez dentro do Congresso. Basicamente, a gente avalia o comportamento dele segundo 4 procedimentos. A gente avalia as emendas que ele pode ter feito enquanto relator para uma proposição de lei, os discursos que são proferidos numa comissão, o voto que ele dá em relação a esse projeto de lei e pareceres de relatores e emendas, perdão. Emendas oferecidas em comissão, pareceres de relatores, votos e discurso. A gente considera que com esses 4 momentos de atuação parlamentar, a gente consegue ter uma ideia muito boa de como ele está se comportando em relação a um dado específico, a um tema específico. E aí é importante ressalvar que a gente não tem a pretensão de dizer se o comportamento dele é adequado ou não. O que a gente produz, na verdade, é um indicador de ativismo. A gente consegue ver, dada determinada proposição, dado determinado tema e determinada preferência que uma organização tem a respeito desse tema, como esse parlamentar está atuando. Nesse ranking aqui, por exemplo, geralmente, aqueles deputados estão mais bem posicionados, eles não apenas favorecem um tema que seja também aquele da organização, como também eles estão atuando muito nesse sentido. Então, não é só questão dele ter votado ou não a favor de um projeto de lei que uma organização considere relevante. Ele atuou efetivamente nas comissões para que aquele projeto fosse aprovado. Então, por isso que é um indicador de ativismo, e não apenas uma demonstração de qual a preferência ideológica ou programática que ele tem. Quando a gente começou a fazer esse ranking, a gente tinha a ideia de conseguir, com isso, fazer um mapeamento do Congresso que fosse interessante para a ação de advocacy.
A primeira vez que a gente tentou aplicar isso foi ainda no ano passado, durante as eleições. Para esse produto em particular, ele não foi tão para frente, porque foi feito um pouco em cima da hora, digamos assim. O ranking tinha acabado de ser pronto, o sistema tinha acabado de funcionar. Mas acho que ele é interessante para exemplificar como é que um ranking desses pode ser usado. A gente conseguiu ver quais eram os parlamentares que tinham uma atuação mais negativa em relação à agenda de mudanças climáticas, e a gente consegue cruzar, a partir de selecionar 20, 30 deputados que são particularmente engajados contra essa agenda. A gente pode cruzar isso com os municípios que eles tiveram maior votação. E aí, no caso, se for, por exemplo, municípios médios ou pequenos, você pode direcionar uma propaganda eleitoral partidária com muita efetividade. São municípios onde, geralmente, grupos políticos se reduzem. Se no Rio de Janeiro você tem votação completamente pulverizada, numa cidade de 100, 200 mil pessoas, você tem 2 ou 3 candidatos disputando votos para deputado federal. Nesse sentido, uma propaganda partidária, você pode delimitar muito bem como é que você vai fazer uma propaganda eleitoral em ano de eleição. A gente... como a Cambridge Analytica do bem, assim. É interessante porque numa federação, né, esse tipo de propaganda é muito difícil de fazer. E aí a questão do Cambridge Analytica, né, que trabalha com Big Data, nesse caso é uma análise muito centrada em poucos parlamentares, né? Então a gente consegue realmente perceber onde ele está ganhando voto, como é que ele está atuando e ter uma atuação muito mais eficaz nesse sentido. Além disso, assim, antes de entrar nessa questão, eu quero também pontuar que para esses rankings poderem ser feitos, a gente precisa de uma parceria muito forte com as organizações ou com os grupos que estão interessados, porque são os grupos que vão entrar com os projetos de lei que são interessantes para a organização, com a valência de cada um desses projetos de lei, se é interessante ou não, qual é o peso que isso tem para a agenda. Isso é extremamente relevante, porque isso dá credibilidade para esse tipo de análise. Porque a partir do momento que as pessoas não acreditarem que a OLB está fazendo isso com base na valência de uma organização que é especialista no tema, você começa a correr o risco de ser considerado, né, partidarizado para um lado ou para o outro. Então, essa parceria realmente dá credibilidade, não só dá credibilidade, como permite com que esse instrumento seja de fato uma ferramenta de análise para diversos temas, né, para diversos temas e para diversas organizações. É uma amplitude muito grande que a gente tem por causa disso. No meio do caminho, a gente percebeu que boa parte desses grupos e organizações eles tinham muita dificuldade de conseguir separar um tempo de trabalho para poder ter uma parceria tão próxima. A partir disso, a gente começou a pensar formas como é que a gente pode facilitar o máximo possível para as organizações para terem um maior conhecimento legislativo da pauta que lhes interessa. No primeiro momento, a gente começou a baixar todos os projetos de lei que haviam tramitado há pouco tempo. E assim facilitar para que a organização selecionar o que era relevante ou não, etc. A gente está caminhando agora, isso também vai ser apresentado na segunda mesa, para algumas ferramentas que permitem mesmo que a gente automatize uma avaliação de quais os projetos de lei que estão começando a tramitar ou que já tramitaram e que são interessantes para vocês, né? Isso também vai ser abordado com mais cuidado no futuro. Mas a ideia, assim, é que isso seja feito com uma parceria muito grande em relação às organizações e que a gente possa, ao máximo, facilitar essa parceria, para que ela não tome muito tempo de pessoas que já são muito atarefadas, né, na tarefa de advocacy ou de especialização. Agora, eu queria... Não, vamos... Sim. Vamos mostrar para vocês o ranking, estão todos disponibilizados online. E acho que vale a pena só dar uma olhadinha para ver como é uma ferramenta que é bastante, ao mesmo tempo que ela tem uma consistência analítica grande, ela é bem friendly, né? É bem amigável para o usuário. Esse é o nosso site. Por exemplo, no ranking de mudanças climáticas, a gente consegue não só ter uma ideia da nota de todo mundo, então o Newton Tato, nesse caso, não só ele foi a pessoa que atuou em favor da pauta preocupado com as mudanças climáticas, mas que teve uma atuação mais substantiva nesse sentido, estava mais presente nas comissões. E a gente criou páginas individuais para esses parlamentares, e aí é muito interessante para você avaliar o comportamento e ter uma visão global de como ele está atuando.
a gente consegue ver aqui qual que é a nota dele em cada um dos rankings que foram feitos. Assim. Então, quanto mais completo, quanto mais rankings forem feitos, mais uma ideia mais geral que você vai ter de como esse parlamentar vai estar atuando. É uma ferramenta que a gente considera que pode ser bastante útil. E aqui desagregado em emendas, escudos Sim. e votos. Ou seja, a nota dele veio em larga medida por causa de emendas apresentadas ou discursos proferidos. Esses rankings que a gente produziu foram feitos em relação à última legislatura, ou seja, que se encerrou em 2018. Isso nos colocou, o ALB tem 1 ano e meio de funcionamento, certo? Isso colocou um certo desafio para a gente, né? Como usar esse ranking nesse momento. A gente poderia ter usado nas eleições, a gente chegou a fazer alguns projetos nesse sentido, mas o tempo foi muito curto. Mas, no segundo momento, a gente começou a usar os rankings para tentar analisar, dentre aqueles parlamentares que haviam sido reeleitos, como é que eles estavam distribuídos, como é que eles estavam se posicionando. E isso gerou algumas análises interessantes que eu já vou mostrar para vocês. Mas eu quero só ressaltar o seguinte, teve que ser feito o ranking a partir do último ano da legislatura, porque a gente precisa ter um acompanhamento de como esse parlamentar atua, certo? O ranking, ele é uma ferramenta que é baseada no que já foi feito, não no que está sendo feito. Por isso que é importante ter sempre em mente os projetos que já tramitaram. Mas, encerrando-se 1 ano da nova legislatura, 1 ano e meio, é possível, dependendo do tema, que novos rankings já possam ser feitos, e aí sim, tendo em vista 2 ou 3 anos ainda de atuação deles pela frente, né? Então, é um bom momento para a gente avaliar essa ferramenta, ver como isso pode ser adaptado, porque a gente tem pelo menos 2 anos e meio ainda com possibilidade de atuar e mapear esses parlamentares. E se fosse fazer um indicador de todos os rankings, isso teria que ser feito com muito cuidado, assim, porque uma coisa é você pegar várias agendas que a gente consegue analisar selecionadas e ver que elas não se cruzam, né, ou elas não se contradizem. E aí você faz um ranking nesse sentido. Mas se você quiser produzir um indicador, é claro que o Júlio e o Fernando podem até falar com mais cuidado isso depois, mas se você fizer simplesmente um indicador, digamos assim, automatizado, que cruze todos os rankings, o problema é você ter agendas que não necessariamente estão confluindo, né? Enfim, é uma coisa que a se pensar, pode ser interessante, mas tem que tomar, tem consequências analíticas, assim, na que tem que levar em consideração. Na página biográfica, a gente já tem o posicionamento deles nos rankings. Falta para o terceiro aqui, inclusive. Tem uma combinação, mas você já consegue ver os rankings produzidos visualmente. E acho que assim, aí tem que pensar o objetivo do ranking, né? Porque acho que eu tenho a impressão, mas claro que vocês vão dizer isso melhor do que eu, mas eu tenho a impressão que para ser um material de apoio à advocacy, quanto mais quebrado, melhor, né? Quanto mais específico, mais desagregado, isso, melhor. Mas para divulgação, talvez, para fazer um impacto na opinião pública, estimular o debate, talvez agregar seja mais interessante, né? Não sei, sim, às pensar. vezes sim, às vezes não. Só um comentário em relação ao que você disse, Alice. Isso é verdade, mas assim, tudo bem. Mas se você pegar o ranking da maneira como ele está agora de mudanças climáticas, as pontas, pelo menos, já dá uma certa clareza, porque os caras foram consistentemente contra todas essas agendas que vocês acharam que seria, entendeu? Tem uma correlação. O meio, talvez sim tenha gente que seja, do ponto de vista da estratégia, a gente está falando de advocacy, está falando de estratégia de ação, não é isso? Então, ou seja, de quem que a gente pode chegar junto, tentar virar votos, tentar convencer, entregar material, ou seja, o meio, e essa é uma coisa que a gente já tinha falado, ou seja, o meio é o lugar mais produtivo, acho, desse ponto de vista. Porque as pessoas que estão nas pontas, elas são cabeça feita em relação, e foram muito ativas. Então, se elas estão sendo muito, os das pontas, se eles são muito ativos, e se eles votaram consistentemente, então, quer dizer, o ranking já está mostrando alguma coisa, mesmo nesse agregadão.